Oi, pessoal. Vamos continuar aqui com nossos métodos para conhecer melhor nossos valores dos data frames. Vamos lá. Hoje a gente vai ver um método que ele vai passar para a gente as medidas estatísticas dos valores das colunas, tá? Começamos com aquele data frame, né? Aquele arquivo que a gente estudou nos vídeos do Read CSV. Gosto de lembrar para quem não viu ainda, assistam, vocês vão aprender a utilizar todos esses parâmetros, aprender como carregar melhor os seus dados, tá? Então, a gente já viu que tem um ponto info, né, que tem algumas informações interessantes, né, como o tipo de dados, valores não nulos, uso de memória e tal. E agora vamos usar o describe. Pronto. Por padrão, esse método, ele mostra pra gente apenas estatísticas, né, dos valores das colunas que tem tipos numéricos, tá? Então, a gente pode ver aqui, pelo ponto info, que a gente tem o tipo numérico é float e int, né, aqui no Pandas. Então, a gente tem altura, peso, idade, meses de tratamento, que são colunas numéricas. E realmente são as que apareceram aqui quando a gente rodou esse método, né? Vamos ver que estatísticas são essas. Primeira, count. Ele vai contar quantas entradas, né, aquela coluna tem que não são nulas. Então, aqui a gente está vendo que na coluna altura tem 17 entradas não nulas. Na peso tem 16, idade 16. Vamos ver se isso mesmo aqui. Então, altura, não temos nulos aqui na coluna altura. Mas nas colunas peso e idade nós temos nulos. Realmente, tem um nulo aqui na idade, tem um nulo aqui no peso. Tá correto lá. No tratamento a gente está vendo que a gente também não tem nulo, deve estar com 17 entradas não nulas, tá? O count. O min é a média daqueles valores, né? Então, vai ser o min. Aqui nós temos as médias do peso, as médias da idade e da altura e do mês de tratamento. Aqui é o desvio padrão, né? E aqui temos o valor mínimo e temos os percentis, 25%, 50%, que é a mediana. É bom vocês, vai que vocês não estão acostumados, né, com essa questão de percentil, esse tipo de linguagem mais estatística. Mas quando a gente fala em mediana, geralmente as pessoas sabem o que é uma medida muito importante. Então, saibam que esse percentil 50% é a mediana. Temos o percentil 75% e temos o valor máximo, tá? Esses são os percentis, eu até escrevi aqui, padrões, assim, mas o box plot, para quem sabe o que é, para quem trabalha com estatística, eu acho que está mais familiarizado, né, com isso. Então, quem não sabe o que é, pode jogar no Google para descobrir o que é um box plot. De repente você não vai precisar usar na sua vida, mas às vezes você vai precisar usar, tá? Dependendo do que você vai fazer, né, das suas análises e tudo mais. Pode ser que seja importante. A gente tem como definir outros percentis, que não apenas esses que aparecem aqui, tá? Então, aqui utilizando esse parâmetro, percentis. Então, a gente colocou aqui o percentil 10%, 30 e 40. Mas você vê que o 50 ele sempre aparece, mesmo que você não coloque nada, porque ele é um padrão do método describe por ser a mediana, esse parâmetro, essa medida tão importante, né? Você também pode incluir outros, é, outras colunas que não são do tipo numérico, para que ele traga medidas estatísticas. Para isso, você pode usar esse parâmetro, include, igual a all. Vamos ver? Pronto, você pode ver que tem todas as colunas do data frame aqui, né? Que são 8, estão todas aqui. E a gente vai ver direitinho as medidas. Ele tá dando enfim, essa mensagem porque o Pandas aqui está utilizando, a gente tem uma coluna de data hora, né, de time, e ele trabalha, né, nesse Pandas aqui, que é uma versão que não é mais nova, não é a 2.0, ele trabalha com esses valores de data como se eles fossem categóricos, né, como se eles fossem tipo de texto categórico, né.
Mas ele está falando que na versão nova do Pandas ele vai trabalhar o data hora como se fosse numérico. A gente vai ver direitinho. Para não dar esse erro, ele pede para a gente colocar data time is numeric igual a true, tá? A gente vai botar daqui a pouco isso aqui, mas vamos deixar assim. Não rodei ainda, tá, gente? Então tá como se isso não existisse, só para deixar aí. Então pronto. Vamos ver aqui o que é que ele faz com coluna que não é numérica. Ele vai continuar mostrando quantidade de valores não nulos, só que ele vai mostrar esse unique, tá? Então ele vai mostrar coluna por coluna a quantidade de valores únicos, distintos, né? Se você usa SQL, você está acostumado a esse termo, né? Vai mostrar a moda, que é esse top. Uma moda só, tá? Porque pode ter vários, né? Podem ter vários valores que aparecem a mesma quantidade de vezes, né? E que é a máxima quantidade de vezes que vocês entenderam, moda. Mas ele vai mostrar só um. Ele vai dizer a frequência da moda, né? Então aqui é o valor que aparece mais vezes na coluna, aparece quantas vezes? Aparece duas, tá? Então aqui no caso da coluna nome. Daí por aí vai. Para a data, né? Ele mostra também, ele conta, diz valores únicos, mostra aqui aparece mais vezes, aqui como todas, tá vendo? Aqui diz que a frequência daqui aparece mais vezes é uma vez, ou seja, todas aparecem uma vez só, então todo mundo é a moda, né? E ele mostra o primeiro e o último. Então, a data mais antiga e a data mais recente, tá? Só que isso aqui não é mais assim no Pandas novo, tá? Porque o que ele falou aqui é que não vai ser mais tratado dessa maneira, como categórico e tal, né? Ele vai ser tratado como numérico. Vamos rodar aqui para ver como seria esse tratamento numérico da data? Olha, vocês viram que ele não me dá mais aquele aviso. Você vê que ele só conta quantidade de não nulos, ele não diz quantos valores únicos, você vai ver que aparecem os mesmos campos aqui, as mesmas linhas, né, da coluna numérica, tirando o desvio padrão, né? Então ele vai mostrar a mínima, a data máxima, ele vai mostrar os percentis, né, a mediana, ele vai tratar, tem até uma média aqui, muito louco isso aqui, enfim. Ele vai tratar agora a data como um campo numérico, tá? Então é o padrão. Só para vocês saberem o tipo de estatística que vocês vão poder ter com as versões mais recentes do Pandas, pelo menos o padrão, que será numérico. A gente também pode, com o Describe, escolher os tipos de dados que a gente quer que tenha estatística. Então a gente tinha visto ali que por padrão ele mostra só os numéricos, mas que a gente pode usar o include e colocar igual a all, e que ele vai mostrar todas as colunas. Vai dar um valor estatístico de cada coluna dessa. Mas a gente também pode querer algo no meio, né, diferente. A gente pode querer escolher. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para o include só mostrar variáveis, né, dos campos object e os categóricos. Então, ele só trouxe os campos que estão nessa situação, que é nome, documento e sexo. A gente também pode fazer o contrário. A gente pode usar esse parâmetro exclude para dizer o que a gente quer excluir, ele vai trazer todos os outros. Aqui eu excluí o categórico, que no caso é a coluna sexo. E aí, ele trouxe as outras colunas, tá? Aqui ele tá dando alguma... Ah, tá falando de novo da questão da data, porque a data voltou a aparecer aqui, né? E ele tá dizendo novamente que a data vai deixar de ser avaliada como um campo de texto, né? E vai passar a ser um campo um campo numérico, tá? Então, a mesma coisa, se a gente colocar isso aqui, né? Só pra gente lembrar, se a gente colocar isso aqui, aí ele já vai tratar a data como número e vai ficar quietinho, tá? Acho que é isso sobre o Describe. É muito interessante, porque já faz um resumo, né, estatístico dos valores que a gente tem nas colunas. Até o próximo vídeo, gente. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem, tá bom?